Shalom, gente. Bom, então hoje eu vim aqui pra gravar como eu descobri que eu sou doente da cabeça. Não, eu vim aqui pra gravar como eu descobri que eu tenho epilepsia e como eu convivo com isso e como não se abater. Então, enfim, espero que ajude você e as pessoas que você conhece que talvez sofram disso. Bom, então a minha história foi assim. Com 11 anos eu tive a primeira convulsão. Eu tava dormindo e aí, de repente, a minha avó dormia no meu quarto e ela percebeu que eu tava gritando, me batendo. E quando eles foram ver, meu pai e minha mãe acordaram, todo mundo. Quando eles foram ver, eu tava tendo como uma convulsão na minha cama. Mas então meu pai me levou no pronto-socorro, né? Fez vários exames e nada, não tinha nada. Aí tudo bem, podia ser uma coisa que aconteceu e não tinha motivo. Aí continuou tendo a noite, né? Eu dormia, tinha pesadelo e tinha convulsão. Aí eu começou a bateria de exames. Nada, eu já fiz eletro, fiz ressonância magnética, todo tipo de exame que você possa imaginar, eu fiz dos 11 aos 13 anos. Aí com 13 anos, eu fiz mais um eletro e o médico da minha cidade disse que eu tinha disritmia cerebral, ou seja, alguma parte do meu cérebro não conseguia acompanhar o ritmo, uma veia, ele disse que era uma veia, que era meio deficiente, não conseguia acompanhar o ritmo do cérebro e do nada ela dava um tilt e acontecia a convulsão, né? Aí tudo bem, né? Não, pelo menos tinha um diagnóstico. Aí comecei a tomar remédios e ele disse assim: Você não vai poder ter vida normal, você não vai poder andar de bicicleta, dormir na casa das suas amigas, não vai poder sair pra passear sozinha, não vai poder fazer nada que um jovem deseja fazer, nem que um adulto, nem que um velho, nem que ninguém deseja fazer na vida, você não vai poder fazer nada. Você sempre tem que estar acompanhada, porque a qualquer momento você pode cair no chão e convulsionar. Nossa, foi um baque. Foi terrível escutar isso, foi... então, mas eu não aceitei, né? Eu tinha 13 anos, tava nem aí. Falei assim: ah, esse médico tá louco, não vou nem ligar porque ele fala. Então eu não acreditei naquilo que o médico falou, eu simplesmente continuei vivendo minha vida normal e tomando os remédios que ele passou. Só que eu comecei a perceber que os remédios pioravam, né, as minhas convulsões, ia piorando, piorando, não combatia. Eu comecei a ter convulsão de dia, eu comecei a ter convulsão com as minhas amigas da escola, eu comecei a ter convulsão na rua da minha casa, eu comecei a ter convulsão no trabalho, né? Porque isso foi até 17 anos, assim, eu tinha essas convulsões, dava um intervalo de 6 meses, eu tinha outra convulsão. Ficava 6 meses sem ter, achava, nossa, acabou, e tinha outra convulsão. Então, o remédio não funcionava nada. Aí, e até a minha mãe brigou comigo quando ela descobriu, mas ela percebeu que realmente o remédio não estava adiantando. Então, eu fui convivendo assim, aí parou um tempo, fiquei acho que dos 15 aos 17. Não, acho que foi dos 17 até os 19 anos sem ter nenhuma convulsão. 2 anos sem ter convulsão. Aí eu casei, né? Com 18 anos eu casei. O meu marido sabia que eu tinha epilepsia, mas ele nunca tinha visto nenhuma convulsão, porque eu tava 2 anos sem ter já nenhuma convulsão. Aí eu vim pro Japão. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Aí, quando eu tava com 19 anos, deu a primeira convulsão que o meu marido viu. Eu tava dormindo e eu levantei, sentei na cama e falei pra ele: olha, eu tô passando mal, porque eu sinto, né? Eu sinto quando eu vou ter convulsão. Eu tenho sintomas. Meu olho começa a piscar assim. Assim, não fazer assim, né? Não começa a piscar assim. Lá dentro dele começa a piscar uma luzinha. Como se fosse quando você olha pro sol fixamente assim, lá dentro fica piscando uma luz do teu olho, não fica? Depois que você sai, assim, fica aquele reflexo do sol. Então, quando eu vou ter convulsão, eu sinto esse reflexo, fica aquela luz lá dentro do meu olho piscando. Então eu já levantei desesperada e falei pra ele: olha, eu vou passar mal, você me ajuda, por favor, né? Que eu não sei o que vai acontecer. E ele: não, tá bom, calma, calma, calma. Ele nunca tinha visto, coitado. Aí eu desmaiei, ele falou que durou nem um minuto, durou a convulsão e eu já voltei, né, na minha consciência, mas sempre voltava da convulsão com muita dor de cabeça e o único jeito para passar essa dor era dormindo umas 10 horas seguidas. Então eu voltei, né, da convulsão, ele falou que tava tudo bem, eu dormi e no outro dia acordava normal. E assim foi levando minha vida.
continuou tendo, voltei a ter convulsões de 6 em 6 meses, mais ou menos. Mas continuei levando minha vida. Nunca fui no médico aqui no Japão. Até o ano de 2012. Eu fui pro Brasil em 2011, né? E a gente tava passando por um momento muito difícil da nossa vida, no nosso casamento. Porque a gente tava tentando engravidar e não tava conseguindo, né? Passou 2011, 2012. Eu voltei do Brasil, tava triste, com saudade da família. Não conseguia ter filhos. Então, eu acho que tudo isso pesou, né? Porque quem tem epilepsia sabe que o sistema nervoso, os sentimentos, tudo isso influencia, né? Nas suas convulsões, no ataque epilético. Então, eu voltei do Brasil em 2012, em janeiro. E tava em casa, limpando a casa, meu marido tava trabalhando, era um sábado. E eu comecei a sentir os sintomas. Daí, como sempre, eu fui procurar ajuda, né? Porque ele não tava em casa. Eu falei, meu Deus, se eu ficar aqui sozinha, eu vou morrer. Então eu fui bater na porta da minha vizinha, a Lu, né? Graças a Deus ela tava em casa. E ela abriu a porta e eu já falei pra ela, eu tô passando mal. E ensinei ela, olha, a epilética aqui é bem consciente, né? Ensinei ela o que ela tinha que fazer. Falei, olha, fui lá, já entrei na casa dela e já caí lá, tive convulsão. Ela disse que foi horrível, eu não lembro, né? Ela disse que foi terrível, foram 3 convulsões muito fortes, né? Que demoraram pra acabar. Então, ela, com certeza, lógico, né? Ficou desesperada. Ela, né? Então, ligaram, chamaram ambulância. E eu fui de ambulância para o hospital. Totalmente inconsciente, não lembrava de nada, não sabia o que estava acontecendo e delirando. Não estava falando coisa com coisa, né? E cheguei no hospital e lá eles me deram remédio, né? Começaram a fazer os exames e me sedaram. Quando eu acordei com a minha pastora do meu lado, né? Ela tava chorando. E eu acordei assim, me sentindo engraçada, porque eu fui pegando assim no meu corpo, né? Ai, com o olho fechado, pegando no meu corpo. E quando cheguei na parte da minha cintura, eu falei, nossa, eu tô de fralda. Porque eu tinha feito xixi na calça, Tava terrível, gente, estado deplorável. E aí a minha pastora, eu só escutei ela falando assim, ai, agora ela voltou, é ela mesma. Porque eu sou meio palhaça, assim, né? Então, ela sabia que eu tinha voltado à minha consciência porque eu falei isso. Nossa, eu tô de fralda, e dei risada. E aí eu já escutei a voz do meu marido, né? Ele falando assim, calma, tô aqui, tô aqui. E aí eu já fiquei mais calma, já comecei a perguntar o que estava acontecendo, por que que eu tava ali. E com muita, muita, muita dor de cabeça. Aí eles me levaram pro quarto, né? Começaram a me dar a medicação, fizeram os exames. Aí eu não sei se... Eu não lembro exatamente o que aconteceu no hospital, então eu vou falar assim, sem data, sem certeza nenhuma. Eu fui no outro dia, que eu me lembro, e foi no outro dia, né? O médico foi lá no nosso quarto de manhã e tava eu e meu marido, ele dormiu lá comigo todos os dias. E ele disse assim pra nós que eu tinha um coágulo no cérebro, que era muito antigo, provavelmente ou é do parto, né? Que quando eu nasci, talvez o médico tenha batido alguma coisa na minha cabeça ou tirado de mau jeito e bati minha cabeça. Ou algum acidente quando eu era criança e bati a cabeça, sabe? Que criança cai toda hora, bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão. E provavelmente esse coágulo é de um desses acontecimentos. Aí ele disse que por causa desse coágulo, os meus neurônios encostavam no coágulo e aí causava uma pane, igual no computador, né? Quando dá aquela pane, ficava tudo paralisado, travava o meu cérebro e aí acontecia a convulsão. Então, aí ele falou isso, aí foi outro baque, né? Porque eu falei, nossa, agora eu tenho um problema mesmo no cérebro que eu nunca achei antes, né? Eu fiz todos os exames no Brasil, sempre corri atrás, sempre paguei caro, não era exame da rede pública, era exame particular, exames caros que a minha família pagou, e nunca acharam nada, nunca. E aí, quando chegou aqui ele falar isso, nossa, caiu o meu chão, né? Aí ele falou, você não pode trabalhar, você não pode dirigir, você não pode... Tudo que o médico tinha falado quando eu tinha 13 anos. E pra quem ouve isso, assim, é terrível, gente, né? Vocês sabem que você tem a vida normal, você trabalha, você tem amigos, você sai, você tem sua independência, você dirige.
e você ouvir que você não pode fazer nada disso, você se sente, assim, arrasado. Foi um momento muito difícil da nossa vida, né, tanto pra mim quanto pro meu marido. E o que mais me marca, assim, dessa fase é o preconceito das pessoas, né. É até difícil falar nisso, mas até hoje, assim, eu passo por isso. E por isso eu resolvi gravar esses vídeos, né, pra contar pras pessoas que as pessoas aparentemente normais, né, você olha pra mim e parece: "Nossa, ela é normal. Ela tem filhos, ela tem uma vida normal". Às vezes a epilepsia fez eu enxergar as pessoas de outra maneira, ela fez eu entender mais os problemas das pessoas, né. E quando eu cheguei fora, né, do hospital, saí e tive que viver a minha vida normal, eu encontrava vários tipos de pessoas e pessoas que, não conseguiam acreditar que eu tinha isso, né. Pessoas que diziam assim: "Ah, ela deve estar fingindo, ela deve estar, se fazendo de coitada, né, para as pessoas sentirem pena dela". Ai, gente, desculpa, é difícil gravar esse vídeo. É difícil gravar esse vídeo, mas eu já recebi muitas mensagens de mulheres que passam por isso e que, assim como eu, ninguém acredita. Ninguém acredita que você tem essa doença. Mas então por isso eu vou gravar esse vídeo para ajudar você a entender as pessoas que estão ao seu lado, ao teu redor, e a entender que muitas vezes não precisa a gente parecer que a gente é doente, porque eu decidi não parecer doente. Eu decidi ser feliz, eu decidi viver a minha vida normal, entendeu? Eu decidi aproveitar minha vida, ter filhos, eu decidi trabalhar, eu decidi viver. E isso é uma decisão. Mas nós precisamos tomar essa decisão e ter o apoio das pessoas, né? À nossa volta. E as pessoas muitas vezes não nos apoiam. Então, eu encontrei muitas pessoas assim, né? Preconceituosas, que não acreditavam mesmo que eu tinha.